Fala aí pessoal do canal Pelba, eu sou o Pelba e hoje, primeiramente, cortei o cabelo, tá? E aqui, tô só de cavanhaque, mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje, eu só quis mostrar, né? Ó, enfim, é, eu tava dando uma olhada, né, no catálogo de animes e eu achei o filme do Chainsaw Man, né? No caso, o arco da Reze, acho que é assim que fala, né, mano? É porque eu não vou falar Reze, né? Porque eu vou falar Reze. E. Assim, isso foi ontem ou hoje? Acho que foi ontem, foi ontem. E. Eu sei que o filme já lançou faz um tempinho, inclusive eu tava pensando de assistir antes, só que eu não assisti. Então eu resolvi assistir hoje, eu assisti hoje mesmo, né? E. Mano, eu vou contar a minha opinião desse filme, tá? É, eu resolvi que. Acho que eu vou começar a fazer alguns vídeos de reviews de coisas. Não tipo de comida, tá ligado? Vocês não ganham nada a ver, tá ligado? Eu vou fazer review de comida, tá ligado? Não, mano. Pedi aqui no restaurante iFood review. Não, não é isso, tá? Tipo, a melhor marmita de. Mano, não, foda-se. Não vou fazer essas merda aí, não. É tipo de música ou animes, que é o que eu gosto, né? Então, é isso aí, né? Então, em primeiro lugar, eu não sei nem porque eu disse isso, mas eu vou falar hoje sobre o filme, né? Do Chainsaw Man, né? Então, antes de assistir o filme, eu pesquisei, no caso, um. Qual que é o nome? Um resumo, né? Uma recapitulação da primeira temporada, porque assim, eu assisti, mas eu assisti quando saiu, né? Eu assisti até o episódio 11, e aí o último episódio eu não assisti, é tipo, sei lá, um ano depois eu assisti, mas tipo assim, esqueci de tudo. Aí eu resolvi assistir, né? Assisti uns dois vídeos assim, porque um tava meio incompleto, então eu assisti o outro. É... Aí beleza. Aí eu assisti e fui direto pro filme. E, mano, eu não vou contar, tipo, tudo. Tipo, obviamente eu vou contar spoiler, tá ligado? É... Inclusive, não assista se você não quer spoiler, tá? É... Enfim, tanto faz. É... Assim, é... primeiro, o anime começa com o Denji acordando lá, doido. Doido. E a Power com chifres a mais, porque ela bebeu muito sangue da batalha que eles tiveram lá, né? Enfim, eles foram lá pro QG, sei lá o nome do lugar. Aí a Makima falou que agora ele tem um novo assistente, né? Que é o Tubarão lá, né? Eu não lembro o nome dele, né? Inclusive ele é o Gold, tá, galera? Ele é o Gold. Galera, enfim, ele é o Gold, né? É... E eu já vou trazer mais o porquê mais pra frente, né? Bem, aí estavam andando lá pelas ruas, tá ligado? E aí começa a chover, tipo, demais, tá ligado? Aí o Denji ele entra numa cabine telefônica, né? Aí entra também depois a Reze, mano, né? Uma menina bonita, fofinha, tá ligado? Que é simpática e etc. E aí ela fica rindo das piadas dele e tal. E ela fala assim, ó. Aí, e o Denji ele tava meio bobo, tá ligado? Porque a Makima disse que. No caso, eu tinha pulado toda essa parte, mano. Tinha pulado toda essa parte que eles foram no cinema, tá ligado?
A Makima e o Denji foram no cinema, e aí eles assistiram os filmes lá. E aí. Aconteceu um negócio lá que no último filme que eles assistiram, tipo, todos eram um lixo, tá ligado? Só o último filme que era bom, que só tinha eles dois na sala que eles choraram lá e tal. Meio que o choro da Makima não parece muito real, mas até aí, né? É, aí, ele perguntou, né? Ele falou assim: será que eu tenho um coração, tá ligado? Aí ela fez, jogou um encanto nele lá, tá ligado? Fez aqui e falou assim: está pulsando o seu coração. Um negócio assim, não sei. Aí ele ficou todo felizardo, né? Pensando, eu tenho coração, eu tenho coração. E aí ele vai lá e, tipo, tem um negócio de doação lá, de caridade. Aí ele bota uma moedinha, outro dia, tá? Isso no outro dia. Bota uma moedinha e fala assim: já que eu tenho coração, eu, sei lá, eu posso achar bonito uma rosa. Aí ele come, não é uma rosa, é uma flor. Ele come a flor, tá ligado? E aí, voltando agora pra cabine, ele faz uma mágica que ele, tipo, vomita a flor, assim, tá ligado? Inteira e dá pra ela. E beleza. Aí ela fala assim: olha, eu trabalho lá no café, num café daqui, sei lá. Se você quiser me visitar, venha por favor, sei lá o quê. E beleza. Aí ele vai visitar ela e tal. E ela trabalha lá, né? É, e tal. E aí, tô tentando lembrar, tá? Porque eu tô meio cansado, mas enfim. Tá, enfim. Aí, ela fala que se ele fosse lá, ele ia ter uma recompensa, tá ligado? E a recompensa era um chá, tá, gente? Um chá. Um chá não, um café. Um café, tá, gente? Um café. Nada mais. Um café. Aí ele toma e. E fala, nossa, muito ruim, tá ligado? Muito ruim, café. Aí ela ri, né? Aí ele pensa, pô, ela ri muito das minhas piadas. Ela gosta de mim. Aí ela fala assim: nunca conheci alguém tão engraçado quanto você, Denji. Aí corta pra umas outras coisas lá, sem graça, mas eu vou ficar focando só neles, tá? Porque na verdade não é que é sem graça, é tipo da história, tá ligado? Só que assim, eu vou contar o que mais, né? Tá ligado? E aí voltando depois neles, outra cena, um dia ele entra de novo lá, né? Aí ela tá fazendo lição de casa. É, Aí ele fala pra ela que não sabe ler kanji e tal. Aí ela escreve um kanji lá e ele sabe ler, que significa bolas, acho que é bolas. Aí ela fala. Não, aí ele fala assim: nossa, eu queria muito estudar com você, queria muito ir pra escola estudar com você. Aí ela fala: vamos pra escola, tipo, à noite. Aí ele: tá, vamos. Aí eles foram à noite. E teve uma cena lá da piscina, tá ligado? Onde ela ensina ele a nadar. Essa cena que eu não preciso detalhar muito, tá ligado? Melhor não. E depois o Denji fica lá na sala e ela fala assim: já volto, vou no banheiro. Aí ela vai, e aí tem um cara lá que é mandado do demônio das armas, acho que é, se eu não me engano. Que ele tá com o demônio do tufão, né? E tenta matar a Rizzy, né? E aí descobre que ela não é só um ser humano normal, tá ligado? Não, porque ela literalmente mata o cara e deixa ele lá, tá ligado? E inclusive fala com o demônio do tufão, aí o demônio do tufão fala: não, senhorita Rizzy, tudo bem, desculpa incomodar. Aí ela fala assim: não, tudo bem, é, só com um desejo, com um desejo, com um pedido, tire esse corpo daí pra mim,
sei lá, alguma coisa assim. Desfaça desse corpo. Aí o demônio do tufão vai lá e desfaz, eu acho, sei lá, não sei. Aí ela volta pra sala de aula. E. Essa cena é isso, tá ligado? Aí. Ela fala. Não, minta. Aí ela fala assim: pergunta se ele é, no caso, um rato da cidade, preferia ser um rato da cidade ou um rato do interior. Aí fala: um rato da cidade, porque aqui tem comida e diversão e enfim, né? E conforto. Acho que é alguma coisa assim. Aí ela fala: então vamos amanhã num, num, qual que é o nome? Aqueles de que tem fogo de artifício, tá ligado? Um evento japonês lá, né? Esqueci o nome. Esqueci. Enfim, aí eles vão. Não mostra muito, mostra só umas cenas deles lá. E mostra depois ela falando assim, ó. Aqui é, é um lugar mais, tipo, não tem ninguém naquele lugar. Um lugar, tipo, no topo, assim, no topo. Uma montanha, tá ligado? Isso não, tipo, lá em cima. Aí, uma colina, né? Aí ela fala, esse lugar aqui foi o meu gerente lá da loja que me falou, tá ligado? Da loja de café. Falou que aqui é um lugar que dá pra ver os fogos muito bem, tá ligado? E aí, beleza. E aí. Ela fala pra ele assim: o que você acha da gente fugir, tá ligado? Aí ele: não, mas agora eu tô me destacando no trabalho, aí, etc. Né? Aí. Aí ela fala: não, você tá gostando de outra pessoa, né? Aí ela vai lá e dá um beijo nele, tá ligado? Só que nesse beijo, mano, ela arranca a língua dele. Mano, ela arranca a língua dele. E aí. Mano, maluquice, tá ligado? Aí, tipo, ele já tá todo ferrado, assim, porque ela dá uma facada nele, assim. Né? Ele vai puxar um negócio do peito, só que ela dá uma. Tipo, arranca o braço dele fora, tá ligado? E aí, tipo, ele cai no chão, assim. E a única coisa que pôde salvar ele é o cara tubarão, tá ligado? Que aí você descobre que. Que a Reze, na verdade, é o demônio da bomba, mano. Que. Mano, mano, queria. Pô, mano, se eu fosse o demônio da bomba, mano, imagina. Que foda. Tipo, você só, tipo, dá um pulo, assim, um impulso, tá ligado? É prepulsão? Qual é o nome do negócio? Não sei. Você dá um pulo, assim, no ar, puf, tá ligado? Você voando. Muito da hora. E aí, sai correndo e vai pro QG da Divisão 2. Onde mostra o Aki lá treinando e tal. E aí, é, mano, eu não vou falar do anjo, tá ligado? Porque pra mim, tanto faz, tá ligado? Mas o anjo tava lá também. E aí vai o cara tubarão, deixa o Denji lá, o Aki vê, tá ligado? Que tá machucado, o Denji tá tudo machucado. Aí fala, ó, mano, ela tá chegando, hein? Aí. Aí ele fica meio. Ih, caramba. Aí os caras da divisão 2 falam, não, não. A gente. A gente dá conta aqui. Aí eles saem correndo lá, mano. E vai pro carro, tá ligado? E aí o Aki vê o futuro. Que o pessoal da divisão morreu. Aí mostra a Reze na frente do carro. Segurando as cabeças dos caras assim, tá ligado? Que coisa horrenda. Só que aí ela fala assim, me dá o coração do Denji e vocês podem sair ilesos, tá ligado? Aí ele, não, 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 não. Aí, foi embora. Aí beleza. Só que ela começa a seguir eles. E, mano, aí que começa a coisa toda. Porque aí o Denji fica malucão lá, tá ligado? Ele acorda, tá ligado? Só que ele não tem muito sangue. Aí ele, tipo, faz um círculo assim pra ele sair no teto do carro, tá ligado? Aí ele sobe em cima do teto do carro e fala: não, eu me apaixonei. Não, como é? Não, não foi não. Não, não foi isso. Ele falou que
que na verdade a paixão dele era Makima, que sei lá o que, blá 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 blá. Aí, mas ela fala, não, mas eu sempre te amei. Aí ele, sério? Aí o Aki, não, não cai nesse papo furado aí não, mano, que isso? Aí ele, quase caí, mano. Mano. Aí beleza. E aí tem, mano, tem uma luta toda lá deles, tá ligado? E aí ela consegue capturar ele, tá ligado? E tipo, deixar ele assim, queimando ele, tá ligado? Porque ela tá bomba, vai explodindo. Puf, puf, puf. Só que aí aparece o Aki e o. Acho que é o. O que é? Não, minto. Aparece, antes disso, na verdade, aparece o cara. Um cara lá que é um demônio, não sei o nome dele, tá ligado? Que é o que dá um chutão nela assim, tá ligado? Enfim, aí eu só sei que depois aí o cara lá, o tubarão dá sangue pro Denji. E mano, aí que começa, tá ligado? Porque aí vem o Aki e o cara lá do que deu o chutão, mas eu não sei o nome dele, mano. É, que tem uma máscara da praga, sabe? Que é aquilo. E aí. É, eu tô com sono, mano. Que saco. Então, aí os dois falam assim, a gente. É, não, ela fala assim, eu tô em desvantagem desse jeito, hein, mano. Aí ele. Aí o cara lá da praga fala assim, olha pro Aki e fala assim, tem problema isso? Ele, não tem problema algum. Aí. Aí ela fala, você ouviu, né? Ele fala assim, aí ela fala, não, espera só um pouquinho. Aí aparece o demônio do tufão, mano. Mano, Reze e demônio do tufão, tá ligado? E aí, beleza. Aí depois o anjo, o carinha lá do tubarão e o Denji, eles meio que se reúnem lá, tá ligado? Porque o cara do tubarão deu sangue pro Denji, pra ele se recuperar 100%. E aí ele falou, né, que o segredo, era o segredo lá, tá ligado? Que a Makima contou pro cara tubarão, né, do caso. É que o Denji, mano, ele poderia, tipo, soltar as correntes dele, tipo, jogar nos prédios, tá ligado? Tipo o Homem-Aranha, tá ligado? Ficar, tá, né? E aí, é, ele falou assim, o Denji falou, então vamos tentar. Aí o cara tubarão virou um tubarão. Mano, o Denji pegou a corrente de coco na boca do cara tubarão e virou uma montaria, mano. Tipo, o cara, mano, meu Deus, mano. E aí começou, mano, muito foda, essa parte é muito foda. E aí tem o demônio do tufão e tem a Reze, né? Que no caso o Denji e o cara tubarão vão lutar contra a Reze. Só que aí depois no meio eles só vão lá e matam primeiro o demônio do tufão, tá ligado? É... Beleza. Consegue. Complexo, né? Consegue aí, né? Mano, muito legal. Muito bem animado. E depois o cara do tubarão ele fica meio assim, meio cansado. Meio assim. Fica meio cansado. E aí. Mano, parece que ele tinha morrido, tá ligado? Eu fiquei até meio. E agora? E aí. A Reze fala assim pro Denji: ó, vamos acabar com isso logo. Por favor, velho. Por favor. Aí ela fala assim: não. Ainda não acabou. E ainda bem que você me ensinou a nadar, hein? Aí ela ri e fala: por que, hein? Você vai nadar? Porque atrás dele tinha tipo o mar, tá ligado? Aí ele vai lá, joga tipo as correntes nela assim, tá ligado? E puxa ela, mano. E os dois caem junto na água. Porque ele fala assim: você não pode explodir na água, né? Pólvora não funciona na água. E os dois ficam lá um tempo. Aí depois corta a cena. Aí depois tá a Reze, Denji e o cara tubarão na praia, né? E, mano, pô, essa cena me deu um vazio, tá ligado, mano? O Denji, ele deixou a Reze viver, tá ligado? Porque ele ainda amava a Reze, tá ligado? Tipo, mesmo que ele falou antes que amava a Makima, mano, ele tava indeciso, tá ligado? Então ele amava, assim, a Reze, né? É, e aí...
Aí eles têm uma conversa lá, tá ligado? E ele fala assim, ó, eu vou ficar te esperando lá no café. Ela fala, não, não tô indo embora, tá ligado? Só que aí ela dá um abraço nele assim, ela volta a dar um abraço nele. E dá um. Vai dar um beijo. Essa cena acho que ela morde a língua, né? Não sei o que é que acontece. Só sei que ele sente dor pra caralho. Aí fica pedindo pro cara do tubarão acender, puxar o negócio dele. Só que o cara do tubarão tá dormindo, tá ligado? Aí ela vai embora. Aí depois mostra, tá ligado? O Denji na casa dele, contando dinheiro lá, né? Negócio. E aí. É... Mano, eu tô tentando pensar, só que eu começo a pensar no filme inteiro, eu começo a ficar melancólico, mano. Aí, mano, ele mostra o Aki e o outro cara lá, o Shisho lá, sei lá, tá ligado? Não sei, né? Eles conversando, falando da Riz e tal. E aí mostra depois ela com uma flor na mão. E ela. Porque ela acho que fez a doação lá também, que nem o Denji tinha feito no começo. E aí ela vai e sai de trem e ir pra outro lugar. Só que aí ela não vai e ela vai direto pra cafeteria, mano. Só que aí entre a cafeteria, né, e enfim, o lugar lá tem um beco, tá ligado? Né, entre a cafeteria e tipo é, tem aquela cabine telefônica, tipo você sai assim, você sobe assim, e aí tem tipo o beco e aí lá tem a loja na cafeteria, tá ligado? E quando ela vai, mano, pô, mano, parece o aparece a Makima, mano, e mata ela, tá ligado? E mano, Mano, tipo, eu fiquei me sentindo vazio, tá ligado? E aí ela morre e fica olhando assim que o Denji tá lá dentro, segurando um buquê de flor, tá ligado? E aí o cara lá. Aí a cena depois dos créditos mostra que. Aí mostra, tipo. Tipo, ele tá esperando lá, tá ligado? O cara lá, o dono da loja fala, não, ela era bonita demais pra você, tá ligado? Aí ele fica meio assim, ó, né, o Denji. Aí ele ouve abrindo a porta e é a Power. Aí ele vê que o Denji tá tipo, sentado assim, segurando as rosas. As rosas não, as rosas. As flores, não sei. Aí ela fala, ah, que bonito, dá pra mim, dá pra mim. Aí ela fica dando assim. Aí ela começa a comer, tá ligado? E aí, tipo, mano, é isso, tá ligado? O filme é isso. Eu contei, tipo, extremamente resumido, tipo, muito resumido. Pulei várias partes, tá ligado? Muitas coisas. Mas, mano, filme tristíssimo, mano. Tipo, o final que eu queria, mano, é porra, a Rizzy, mano. Ficar com o Denji, tá ligado? Mesmo que. Mano, voltando aqui, dando um corte, tá? Eu nunca na minha vida eu cortei algum vídeo meu. Mas nunca editei, na real, né? Mas o negócio é que eu tinha esquecido de duas coisas chaves, tá? Então eu preciso falar, né? A primeira coisa é que, na verdade, a Reze, ela era uma espiã da União Soviética, tá? E que ela não escolheu ser daquele jeito, né? E outra coisa é que antes dela morrer, ela falou, né? Ela falou assim, uma coisa também é que eu também nunca fui pra escola, tá ligado? Que era só. Porque o Denji também nunca foi pra escola, ela sempre falava. Tipo, preocupante, né? Tu nunca vai pra escola, tá ligado? Tu nunca foi pra escola. É. Mas ela também nunca tinha ido pra escola. Era só isso mesmo, tá, gente? Pô, mano.
E ela fala um negócio, tá ligado? Que ela fala? Ela fala tipo, por que que eu não matei você no início, tá ligado? Porque ela poderia realmente ter matado ele no início, tá ligado? Só que ela não matou. E aí, mano. E assim, trilha sonora sensacional. Mano, arte sensacional também, velho. Lindo, lindo, lindo. Tudo, 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 mano, pensado milimetricamente perfeito, mano. Perfeito. E é sensacional, mano. Filme lindo, incrível. Mano, minha opinião, eu preferi esse filme do que o filme de Jujutsu, mano. Minha opinião, tá? Tipo assim, também foi legal, tá ligado? Mas eu acho que eu sou mais fã de Chainsaw Man do que de Jujutsu, né? E, mano, é isso o filme, tá ligado? Mano, nota. My Anime List. Eu tenho uma My Anime List, né? Mano, nota que eu vou dar. 10, tá, mano? Tipo, se tivesse como dar, tipo, 9,8 eu daria, porque eu não tô. Eu fiquei satisfeito com tudo, eu fiquei. Mas, tipo, não com isso, tipo, mano, eles podiam ter ficado juntos, tá ligado? É um masterpiece, tá ligado? Mas, né, mano. Mas é incrível. Filme muito bom, muito bonito. É, trilha sonora fantástica, arte, mano, animação muito bonita também. E tô esperando Season 2. Hashtag Season 2, let's go! E é isso, mano, é isso. Obrigado quem assistiu essa review de 26 minutos, né? Eu só falando a história, tipo, não foi tantos pontos chaves, tá ligado? Eu só falei algumas coisas aqui, tá ligado? Mas a minha opinião é: a Rezi não morreu. Tá óbvio que ela não deve ter morrido, né? Eu não. Falando aqui também, tá? Eu não li o mangá, tá ligado? Não li nada do mangá. Só assisti faz tempo a primeira temporada, né? E depois vi agora o resumo, tá ligado? E assisti o filme. Mas além disso, nada, tá ligado? Mas, mano, assista, mano. Assista Chainsaw Man, assista esse filme, mano. Lindo demais. E esperem mais reviews, tá? Tipo, eu vou tá pensando aí de música. Porque de música, mano, é meio complicado. Porque de música eu sou muito. Tipo, eu já vou ouvir muita coisa, tá ligado? É. Muita mesmo. Então talvez eu faça review de alguns álbuns que eu já ouvi, tá ligado? Alguma coisa assim. Outros animes, tá ligado? É, posso fazer também review. Eu tinha assistido o Polar os opositários de Polar, tá ligado? Faz pouco tempo. Só que, tipo assim, eu senti que eu deveria fazer a review do filme de Chainsaw Man, porque é algo mais, tá ligado? Né? E é isso, mano. Valeu aí quem assistiu até agora e nos vemos na próxima. Falou. Tchau.